Olá, alunos do quarto ano. Eu sou a professora Giovana Rocha e nesse momento nós vamos ter aula de geografia, certo? Na aula passada, a tia Giovana deixou essa atividade para que vocês fizessem. Essa aqui é uma pesquisa que cada um deve ter obtido as suas próprias respostas. Aqui nós temos as questões de marcar verdadeiro ou falso. Deixa eu só pegar aqui meu livro para a gente acompanhar, certo? Vamos lá. Acompanhar porque fica mais fácil para mim observar aqui. Página, certo? Vamos lá. Item A. O clima predominante é o tropical de altitude. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. B. O clima equatorial também atua na região. Falso. C. A Mata Atlântica é a principal formação vegetal. Verdadeiro. E a D. Devido à ação do ser humano, a Mata Atlântica continua preservada. Falsa. Então, você vai transformar os itens, o segundo item e o quarto item, vai reescrever embaixo, colocando-os, deixando-os verdadeiros, certo assim? Vamos lá. Nós vamos dar continuidade nesse momento à região sul. Vamos finalizar as regiões do Brasil hoje. Temos os aspectos naturais. Aqui observamos a foto do rio Uruguai. O relevo é formado por planaltos, planícies e depressões. A hidrografia, destacam-se muitos rios como o Rio Iguaçu, Itajaí e o Uruguai. O clima predominante da região é o subtropical. E a mata de araucárias é a vegetação predominante com árvores altas e copas bem largas. Então, nós observamos aqui imagens, certo, dessas árvores. Outras formações vegetais da região são a floresta atlântica, localizada na Serra do Mar, os campos, vegetação rasteira predominante no extremo sul do Rio Grande do Sul, certo? Mais uma vez a nossa foto, temos a nossa RA, para que vocês observem, falando um pouco sobre características humanas e sociais. Ela possui uma população de aproximadamente 30 milhões de habitantes. A população dessa região foi formada pela mistura de indígenas e de africanos. Destacam-se também as comunidades quilombolas, lá no Rio Grande do Sul. A população da região sul apresenta uma ótima qualidade de vida e é a segunda maior renda entre as regiões brasileiras. Entre as manifestações culturais eles receberam a influência dos indígenas, dos africanos e dos europeus, certo? Então, nós finalizamos aqui a nossa última região. Temos a atividade, a seção Mão na Massa, que vocês vão desembaralhar as letras e formar o nome do clima e vegetação predominantes da região sul. Questão 2. Quais são os principais rios da região sul? Então, você volta, faz a leitura desse trecho que eu acabei de ler também com vocês e responde, certo? Bom, aqui no início do nosso capítulo, nós temos uma imagem. Será que vocês conhecem essa imagem? Sabem do que se trata? Sim, isso é uma urna eletrônica, certo? Atualmente, nas eleições, nas votações, tanto as votações municipais, para prefeitos, vereadores, quanto as eleições para governador, para presidente, nós utilizamos esse objeto aqui, certo? É o chamado urna eletrônica. Então, esse documento é o título de eleitor, é ele quem nos permite, ele é o título, é o documento que a gente usa quando vai para as votações, para as eleições, certo? Hoje em dia nós também temos o título digital, hoje em dia tudo está muito modernizado, tanto a urna quanto o título, eles são digitais. Antigamente as pessoas votavam em cédulas de papel, onde você marcava o X, e depois essas cédulas, elas tinham que ser contadas uma a uma. Daqui nós temos as 3 teclas, com cores branco, o laranja que significa corrige e o verde que significa confirma. Então você digita o número que você quer, para qual candidato você quer votar, aparece a foto dele, você confirma, se não for você corrige, certo? Então esse é o objeto
que nós usamos atualmente nas votações, tá bom? Nós vamos falar agora um pouco sobre o poder público municipal e sociedade. Nesse capítulo você vai estudar como funciona o poder público dos municípios brasileiros. Primeiro, qual é o município que você mora? Nossos alunos, alguns moram em Maranguape, outros moram em Maracanaú, certo? E para cada município tem a sua própria história. Na seção Conversa Vai, Conversa Vem, diz o que as imagens estão representando. Você conhece esse objeto? Sabe para que eles servem? E de tempos em tempos precisamos eleger representantes que cuidarão da nossa administração do nosso município, do estado ou mesmo do país. Você sabe quem são os representantes do seu município e o que eles fazem? Nesse espaço você vai escrever quais são os representantes do município, quais são as funções, o que eles fazem. Vamos falar também um pouco sobre o poder público municipal. Aqui nós observamos a sede da Prefeitura de Juazeiro, na Bahia. E assim, tia Giovana, quais são as pessoas que são obrigadas a votar? Votar realmente é obrigatório? Sim. Para pessoas de 16 a 18 anos e com mais de 70 anos, esse voto ele é, como diz aqui, facultativo, é opcional. A pessoa vota se desejar. Para as pessoas que estão entre 18 e 70, elas precisam votar. Se não for votar, você vai ficar em débito com a Justiça Eleitoral. Você vai ficar devendo. E aí, se você precisar de em alguma situação desse cadastro, se o seu título você não foi votar, daí você vai ter que ir ao cartório eleitoral, vai ter que justificar, vai ter que pagar uma pequena multa. Então, o ideal é que todas as pessoas possam ir votar. Se eu estou em um local e voto em um outro estado, eu tenho a opção de justificar o meu voto, para não ficar, devendo à Justiça Eleitoral, tá bom? Nós temos um texto aqui que vai falar um pouco sobre a questão de prefeitos e vereadores. Você vai fazer a leitura desse texto. Vai falar também sobre o prefeito do município, que ele é o chefe do Poder Executivo Municipal. Se você tiver alguma dúvida, pesquisa sobre quais são as funções, a função do prefeito, qual a função do vereador. Será que realmente os nossos políticos estão exercendo essa função? Quando a gente fala em político, é algo que fica muito complexo, porque cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua forma de pensar, mas aqui nós estamos falando no geral, qual a função deles, o que é que eles têm que fazer. Aí você lê esse texto mais uma vez, certo? E aqui de olho no local, sempre que nós temos essa sessão, é no local onde nós moramos. Você vai fazer uma pesquisa, vai registrar o nome da sede do governo do município em que você mora. Então, se você mora em Maranguape, onde fica a sede do governo? Onde fica a prefeitura? Se em Maracanaú, sim, a mesma coisa. Tá certo assim? Volta, faz atividade sobre a região sul, finaliza lá, começa o assunto sobre o poder público municipal, faz essa sessão de olho no local. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto, fazer as devidas correções, tirar alguma dúvida, você já sabe o que tem que fazer, me sinaliza, me chama lá no grupo, dá mais uma lida, lê novamente, conversa com seus pais sobre o assunto, certo? E esse ano de 2020 nós teremos eleições municipais, Se Deus permitir que essa pandemia já tenha passado, que esse isolamento também, em outubro nós teremos eleições municipais. Então é muito importante que vocês, enquanto crianças, conheçam a função do prefeito. Por que diz que ele é o chefe do Poder Executivo? O que é isso? Ele tem a função de executar o que é decidido pelos vereadores. Ele não decide só, quem decide são os vereadores. Mas será que cada vereador pode ter uma decisão? Não, eles têm que entrar em conjunto e ele é quem executa. Tudo isso vocês vão encontrar aqui, certo? Então, a sede do município, assim como as secretarias municipais, a Câmara de Vereadores. Então, o que é isso, tia Giovana? Câmara de Vereadores. O que será? Onde será que fica? Então, essa é uma dica de pesquisa para vocês, certo? Na próxima aula a gente se encontra. Fiquem todos bem, façam as atividades e até a próxima.